Já estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Sergipe. Lembrando que este debate pode ser acompanhado ao vivo pelo canal 25 da NET, pelos sites www.sergipenoticias.com ou www.maistvc.com. Você também acompanha no portal itnet.com.br, um grande portal do Agreste Sergipano, lá de Itabaiana. E em tempo real também pela Rádio Jornal 540 AM. Neste bloco, cada candidato irá responder a uma pergunta formulada por cada um dos outros candidatos, os outros dois candidatos. A ordem de quem vai responder segue a sequência dos púlpitos da direita para a esquerda, ou seja, de 01 a 03. A ordem de quem pergunta segue o sentido horário. São 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, vamos começar? O primeiro a responder é o candidato do púlpito número 1. A primeira pergunta, o primeiro a responder é o candidato Eduardo Amorim. E aí, seguindo a regra do debate, o candidato do púlpito número 2, Jackson Barreto, faz a pergunta. Tem 30 segundos para a pergunta, Jackson Barreto. Pois não, contando. A pergunta será feita pelo candidato Jackson Barreto. Senador Eduardo Amorim, Sergipe está vivendo um bom momento em relação à geração de empregos. Dados oficiais demonstram que temos crescido acima da média nacional. Qual o seu plano para a geração de empregos em nosso estado? A resposta, dois minutos, Eduardo Amorim responde. Nós vamos investir na qualificação dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Empregos qualificados. É isso que a nossa juventude precisa, empregos qualificados. Nós vamos investir fortemente no ensino profissionalizante, porque muito em breve, o pré-sal aqui começa a ser explorado, a carnalita também começa a ser explorada. Precisamos de empregos, serão necessários empregados qualificados, mão de obras qualificadas. Então, o Sergipe precisa urgentemente qualificar os nossos jovens e os nossos adolescentes e não esperar de qualquer jeito que as empresas venham sem nenhum atrativos. Queremos empregos de qualidade, porque quando você se qualifica, quando você se prepara, com certeza você tem uma melhor remuneração, você recebe um salário maior. Isso aconteceu, por exemplo, na minha vida. Eu sou fruto da transformação do que a educação pode fazer. E não é nenhum segredo isso. É preciso investir na qualificação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E isso se faz com muita antecedente. Mas, com certeza, o que no nosso estado não está se fazendo é valorizando o nosso jovem, é valorizando a nossa educação. De forma nenhuma. Mas no nosso governo, nós vamos fazer isso. Investir de forma forte na educação. Investindo no ProUni, onde nós vamos dar uma bolsa de estudo para todos os estudantes da escola pública, para que ele possa se qualificar desde já, para que ele se prepare, para que ele tenha uma mão de obra qualificada e, portanto, tenha uma remuneração melhor e mais justa. Já no ensino médio, ele já terá uma profissão. Depois, se ele quiser se graduar, ele também terá essa opção. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um ensino profissionalizante. Depois, eu me graduei e tive a oportunidade de fazer 2 universidades, o que transformou a minha vida. A réplica de 1 minuto para o candidato Jackson Barreto. Na verdade, o senador Eduardo Amorim não respondeu nada. A geração de empregos de Sergipe, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, gerou de 2007 a 2013 115 mil novos empregos em nosso estado. E só em 2013 já geramos 13 mil novos empregos. Novas empresas aqui se instalaram. Em função dos projetos das políticas públicas do governo. Aqui nós estamos fazendo o que é fundamental, que é a implantação das escolas profissionalizantes. Imagine, um município como Carmópolis, petróleo descoberto há 60 anos, nunca teve uma escola profissionalizante para petróleo e gás, mas agora teve, inaugurada por esse governo. São mais de 10 escolas novas profissionalizantes,
qualificando a juventude para inseri-la no mercado de trabalho. É dessa forma que nós vamos fazer atrativos. O Estado de Sergipe se transformou num grande atrativo para a geração de emprego. Tempo esgotado. E várias empresas aqui se instalaram. A tréplica é do candidato Eduardo Amorim. 1 minuto. Sergipe se tornou um grande atrativo porque Deus foi generoso também com a gente. Colocou no nosso solo e no nosso subsolo riquezas incalculáveis, imensuráveis. Temos gás, temos petróleo, temos calcário, além do nosso solo extremamente rico. Não por esse governo que aí está, um governo da omissão, um governo que não valoriza as juventudes. As empresas vêm porque aqui tem riqueza. Aqui, se investir, com certeza, mesmo o governo não ajudando, se faz e se consegue muito. Porque os atrativos econômicos, os atrativos naturais são muito fortes. Seja em petróleo, seja em gás, seja em calcário, ou seja, Deus foi generoso. Imagine se esse governo fizesse o papel dele, fizesse um pouquinho a missão dele e cumprisse e ajudasse aos nossos jovens e os nossos adolescentes. Seria muito, muito melhor. Mas não é isso que está acontecendo. Sergipe é um dos poucos estados a ainda não ter uma universidade estadual, por exemplo. Sergipe não tem isso, porque esse governo não valoriza. Sergipe tem poucas escolas profissionalizantes, lamentavelmente. Tempo esgotado, candidato. Bem, agora seguindo a regra do debate, a pergunta será feita pela candidata Sônia Meire a Eduardo Amorim. O púlpito 3 ao candidato do púlpito 1. Interessante dizer aos telespectadores que 30 o segundos. senador Eduardo Amorim esteve presente nas eleições passadas com o governo que até então continua e com o candidato hoje aqui, Jackson Barreto. E ele coloca como se fosse diferente a política. Na educação, o governo que também o senhor fez parte, deixou a educação caótica, inclusive com corrupção com a merenda escolar, com a desestruturação completa da carreira que se manteve. Eu quero que o senhor possa dizer aqui como o senhor pode, a partir dessa política apenas de qualificação que o senhor está colocando, de fato transformar a educação em Sergipe. Pergunta. A vida é assim. Às vezes nós somos enganados. E aí a gente precisa corrigir o nosso rumo. É o que está acontecendo. Pois bem, há 4 anos atrás, eu também acreditei. Não só eu. Milhares de sergipanos também acreditaram. Mas, quando a gente é enganado, a gente reorienta o nosso rumo e segue o nosso caminho e segue a nossa estrada. Foi assim que aconteceu. Eu acreditei nesse governo que aí está, professora. Pode ter certeza. E nós temos projetos. Nós temos projeto para a educação, nós temos projetos para todas as áreas. Nós temos projetos para a saúde. Nós temos projeto para a segurança pública. Nós temos projeto para valorizar e para respeitar o servidor público. Nosso governo será o governo da transparência, será o governo do diálogo. Pois bem, a vida continua e a gente reorienta o nosso rumo. Esse governo que aí está, ao longo dos últimos 4 anos, com certeza, não só me decepcionou, mas decepcionou milhares e milhares de sergipanos, quase toda a nossa população sergipana. É hora de reorientar, é hora de mudar, é hora de construir o novo, é hora de fazer um novo Sergipe. E é isso que nós propomos. Está aqui o nosso plano de governo, está aqui as nossas propostas, investindo fortemente na educação, investindo fortemente na segurança, investindo fortemente na geração de emprego, no nosso turismo, na nossa agricultura, que Sergipe tem essa vocação fortemente para a agricultura, que foi esquecida nos últimos anos. Contra a corrupção, isso é porque esse governo é pouco transparente. E onde é pouco transparente, com certeza, favorece coisas como essa, como a corrupção. Precisa ser mais transparente. Sergipe é um dos poucos estados do Brasil, é o penúltimo estado do Brasil em transparência, segundo a ONG Contas Abertas e dito aí pela CBN, pela imprensa nacional. Bem, a réplica da candidata Sônia Meire. 1 minuto apenas. É difícil para um trabalhador e trabalhadora entender quanto tempo os senhores vêm sendo enganados. Porque o governo que o senhor foi secretário, então o senhor também foi enganado por ele. Porque o senhor, inclusive, fez todo um processo de terceirização na pasta que o senhor ocupou. E atualmente no governo o senhor não foi enganado. O senhor
corroborou com toda a política, que inclusive seus familiares se beneficiam, porque toda terceirização que existe no Estado hoje, boa parte, a maior empresa terceirizada é de seus familiares, são de seus familiares. Onde nós somos contrários à terceirização. Não existe educação pública terceirizada, entregue na mão do terceiro setor, entregue na mão das empresas, porque as empresas só visam lucro. Então, senador, é muito difícil para a população entender que o senhor agora vai transformar a educação em Sergipe, que o senhor agora vai transformar a realidade, porque o senhor foi enganado. É preciso dizer que o senhor faz parte do mesmo projeto, o projeto que privatiza o Estado. A tréplica do candidato Eduardo Amorim. A professora Sônia Meire, ela se engana quando disse que eu faço parte de alguma terceirização. Eu não sou empresário. A minha vocação, a minha profissão é a medicina. Tenho um mandato como senador para servir, mas eu não sou empresário. Então, com isso, ela comete um grande equívoco. E eu não tenho nenhuma empresa, não sou proprietário de nenhuma empresa. Tenho amigos, conheço pessoas que têm, mas eu não tenho nenhuma empresa. E valorizo sim. Durante a minha gestão na Secretaria de Saúde, se é que a senhora está falando, por exemplo, eu respeitei e eu valorizei e sempre dialoguei com os servidores. Nunca tive nenhuma greve, nenhuma greve. O diálogo era permanente, o respeito era presente sempre, absolutamente sempre, com todos os servidores. Jantava, conversava com eles, almoçava, ficava ali de igual para igual. Então, o respeito eu sempre tive por todo servidor. Bem, agora, seguindo o sorteio, o candidato que está no púlpito 2, Jackson Barreto, responde às perguntas. E a primeira pergunta, em 30 segundos, será feita pela candidata Sônia Meire, que está no sentido horário no púlpito número 3. Pois não, candidata, 30 segundos para a pergunta ao candidato Jackson Barreto. Eu vou continuar, então, no tema da educação. Candidato Jackson Barreto, nós estamos acompanhando todo o processo da educação e da luta pela educação pública em Sergipe e pela desestruturação dessa educação. Nós gostaríamos de perguntar ao senhor de que modo o senhor pretende fazer com que essa educação que o senhor está defendendo, ela possa, de fato, ser 100% pública, se o senhor mantém todas as privatizações e mantém, inclusive, os privilégios no Estado de Sergipe. Professora, eu quero deixar bem claro aqui para a senhora que peguei um projeto andando. Eu, na verdade, não construí esse projeto do início. Tenho muito respeito pelo companheiro Marcelo Deda, que Deus o levou. Peguei um projeto andando e um projeto heterogêneo. É evidente que eu gostaria, e para isso é que eu estou aqui, de ser o governador do Estado para fazer um projeto, como eu fiz quando fui prefeito de Aracaju, que transformei a educação de Aracaju. Fui um prefeito que construí 23 escolas na periferia de Aracaju, zerei o déficit escolar de Aracaju, fiz merenda escolar de qualidade, democratizei a escola, elegendo os diretores, criando o conselho das escolas e deixei o salário do professor da Prefeitura de Aracaju acima do salário dos professores do Estado. É dessa forma que a gente pretende também imprimir a nossa marca na educação em nosso Estado. Eu não tenho até aqui problemas maiores com o sindicato dos professores. Algumas discussões, mas sempre de forma democrática, recebendo a todos. Eu não falo, eu faço, eu trabalho. E o melhor exemplo que eu posso dar é a minha passagem como prefeito de Aracaju, que deixou marcas na educação de qualidade, na educação da periferia, cuidando dos filhos dos trabalhadores e, acima de tudo, levando a educação a 14 mil crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos que não estudava porque não tem escola, mas que tiveram oportunidade no governo de Jackson Barreto. A réplica da candidata Sônia Meire. 1 minuto. No nosso estudo, nós entendemos que o senhor não respondeu e não vai conseguir garantir a qualidade da educação pública, nem o acesso à educação pública para os filhos da classe trabalhadora. Por quê? Porque o senhor não vai à raiz do problema, não tem um compromisso para cortar os privilégios,
para suspender os gastos que são feitos hoje com amortizações da dívida, como coloquei inicialmente, e porque também está colocando o próprio limite prudencial como algo que foi produzido pelo seu governo, porque o senhor está desde o início, inclusive o seu vice foi secretário de Educação. E nem a gestão democrática esse governo conseguiu implementar, porque todos os governos que os antecedeu, inclusive o seu, não conseguiu implementar nenhuma política de valorização e de gestão democrática para a educação pública. Muito pelo contrário, perseguiu trabalhadores e criminalizou. No estado de Sergipe não tem uma greve que não seja tornada ilegal e criminalizada pelos governos. Tempo esgotado, vamos à tréplica do candidato Jackson Barreto. O senhor tem 1 minuto. Eu quero dizer aqui à professora Sônia que a minha experiência na educação se viu até de debate numa tese da professora Tereza, que foi secretária da Educação. A educação em Aracaju, antes e depois da administração de Jackson Barreto. E eu quero deixar bem claro que este governo já investiu mais de 200 milhões de reais na reforma e ampliação das escolas. Nesse exato momento, nós estamos com mais de 100 escolas já reformadas, outras licitadas e outras em andamento com a reforma. Somente no município de Nossa Senhora do Socorro, aqui vizinho, fizemos um investimento de mais de 12 milhões de reais na reforma das escolas do Estado. E estamos fazendo por todo o Estado. E sem deixar nossa responsabilidade com o pagamento do piso nacional dos professores, levando escola de qualidade. Ainda ontem eu estive numa escola Barão de Mauá, numa discussão com os alunos. Tempo esgotado, candidato. Agora, seguindo o sentido horário, teremos as perguntas dos candidatos. Agora, Amorim, Eduardo Amorim, candidato, pergunta à candidata Sônia Meire. Tem 30 segundos para a pergunta. Professora. Desculpem, a Jackson Barreto. Está seguindo a sequência. Candidato, como o senhor explica o crescimento absurdo da violência no nosso Estado? De 2007 a 2013, foram quase 5 mil homicídios. Quase 2 vezes a população da cidade que o senhor nasceu, Santa Rosa de Lima, por exemplo. Olha, eu quero deixar bem claro aqui ao senador Eduardo Amorim que ele tem uns dados que não são verdadeiros, vocês não levem em conta essas informações, não é? Minha terra não tem esses dados de duplicar, de triplicar os homicídios. Inclusive, quero deixar bem claro que a última estatística que pegamos de Itabaiana, nós diminuímos o número de homicídios em Itabaiana, a sua terra, que sempre teve uma tradição, lamentavelmente, de um povo trabalhador, mas de muita violência. Eu quero deixar aqui bem claro ao senador Eduardo Amorim, à população que está nos vendo, de que esse governo fez um grande investimento na área da segurança pública. Equipamento para a polícia, valorização do salário do policial, armamento. Sem dúvida alguma, nós tivemos que comprar viaturas e, o mais importante, fizemos um concurso para a Polícia Militar para colocar nas ruas mais 1.200 novos policiais para garantir a segurança das pessoas, dar mais integridade, não apenas na capital, como também no interior do Estado. Um concurso que todos falavam, todos prometiam e não fizeram. E também fizemos o concurso da Polícia Técnica e vamos fazer o concurso da Polícia Civil. Eu acho que você aumentando o efetivo, equipando com novas tecnologias, avançando, é evidente que você vai diminuir a violência. Agora, isso não é só falar, é fazer. E o que eu estou fazendo é trabalho e fazendo aquilo que a população precisa. É evidente que os resultados vamos ter um pouquinho mais na frente, porque na hora que você aumenta o efetivo da Polícia Militar, você garante à sociedade ter mais pessoas para cuidar da sua segurança. Já estão treinando 600 novos policiais e até o final do ano convocaremos mais 600 novos policiais. Dessa forma, vamos melhorar a segurança e Sergipe, inclusive, fazendo parte agora do programa Brasil Mais Seguro, numa vinculação com o governo federal. A réplica do candidato Eduardo Amorim. 1 minuto. Seu governo, candidato, ele é um governo inseguro. Eu disse que em 5 anos foram quase 5 mil homicídios. De 2007 a 2013, foi quase a população de Santa Rosa de Lima, por exemplo, a cidade que o senhor nasceu, totalmente exterminada.
ficava o dobro, quase 2 vezes isso. É como se a população também de telha fosse totalmente exterminada 2 vezes nesse período. Se houve investimento, o que faltou foi gestão, o que faltou foi comando, o que faltou foi compromisso, porque a violência só tem aumentado. E a prova disso, e não sou eu que estou dizendo não, dados do Ministério da Justiça, a prova disso é que Sergipe é hoje o 6º estado mais violento do Brasil. Não sou eu que estou dizendo não, é o Ministério da Justiça que está dizendo. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 500 homicídios. Espera-se que talvez até o final do ano seja mais de 1.000 homicídios. Isso é um absurdo. Tempo esgotado, candidato. A tréplica do candidato Jackson Barreto. Eu gostaria de deixar bem claro aqui ao candidato Eduardo Amorim que esse governo, ele olha para a população com os olhos abertos e com todo o respeito, porque sabe o que está fazendo e o que está trabalhando. Nós valorizamos a Polícia Militar, nós melhoramos o salário da Polícia Militar. Ontem à noite eu fui à festa da polícia para ver as promoções dos policiais. Nós sabemos o quanto esse Estado tem investido em novas tecnologias. Nós sabemos que a nossa polícia de inteligência é considerada uma das melhores deste país. Agora, nós temos também consciência de que equipar, ter novas tecnologias e você não aumentar o efetivo da polícia, você não chegaria a lugar algum. Então, mesmo indo de encontro com a lei de responsabilidade fiscal, nós fizemos um concurso, que era um desafio. E nós estamos colocando 1.200, fomos convocados agora 600, mais 600, e esse concurso não vai parar, Tempo porque esgotado. depois poderemos convocar mais outros aí. Tempo esgotado. Agora, seguindo o sentido horário, né, como determina a regra do debate, o candidato Eduardo Amorim faz uma pergunta com 30 segundos de duração para a candidata Sônia Meire. Professora, a senhora acha que dando calote público que vai resolver as questões das finanças do Estado? Não é melhor buscar outro caminho, fazendo as economias necessárias, diminuindo o número de cargos comissionados, o número de secretaria? A senhora acha que dando calote público que está resolvido? É só isso mesmo? Eu acho importante a sua pergunta, porque mostra, inclusive, o desconhecimento do senhor em relação à proposta da suspensão do pagamento dos juros e amortizações da dívida. Nós estamos dizendo para todos que a dívida já foi paga. O que o Estado vem fazendo é tomando recursos emprestados, tomando empréstimos para pagar juros e amortizações, porque a dívida já foi paga. Inclusive, nós temos outras experiências em outros países, como o Equador, que o presidente suspendeu a partir de uma ação judicial e a partir da auditoria da dívida pública, o pagamento dos juros e amortizações. E com isso reverteu esse recurso para as necessidades sociais de toda a população. Então, quando nós estamos propondo isto, nós temos uma responsabilidade com o erário público e com o orçamento do Estado, porque nós temos orçamento. O problema é que o orçamento está sendo desviado e está sendo mal empregado para o capital financeiro, para os grandes investidores. E nós podemos falar isso, porque nós somos, inclusive, estudiosos das políticas públicas. Nós temos uma caminhada e também, como sindicalistas e nos movimentos que apontaram de junho para cá nas ruas, nós temos todo um acúmulo. A Maria Lúcia Fatorelli, ela tem um estudo que mostra o tamanho da dívida pública no país e de todos os estados brasileiros. Por isso que nós não consideramos o calote é uma má interpretação e é um desconhecimento. Nós não estamos propondo calote. Nós estamos propondo a suspensão do pagamento dos juros, que nós já pagamos essa dívida. E só assim nós poderemos ter recurso. Mas também nós somos contrários aos privilégios. Nós não admitimos privilégios como hoje existe com as aposentadorias do Judiciário, com a Assembleia Legislativa. Nós defendemos salário justo para todos os servidores, um teto salarial para todos os servidores. Agora, o que nós não admitimos é exatamente a gente desviar o recurso e deixar a saúde pública, a educação pública, o Tempo transporte esgotado, público... candidata. Vamos à réplica do candidato Eduardo Amorim, 1 minuto, portanto. Professora, não pagar o que deve, se não é calote, eu não sei qual a palavra que poderia substituir. Eu acho que o melhor caminho, professora, com certeza, é fazer as economias necessárias, é dar qualidade ao gasto público, é investir bem, é investir de forma qualificada, de forma preparada e com muita transparência. Que o nosso povo e que a nossa gente saiba onde está sendo investido cada centavo e cada real, e não dando um calote, com certeza.
dando qualidade a cada investimento, dando transparência a cada investimento. E é isso que também falta ao nosso Estado. O nosso governo será o governo da transparência. O nosso governo será o governo mais transparente do Nordeste e um dos mais transparentes no Brasil. Mas, infelizmente, no nosso Estado, nós não temos isso. Nós estamos na penúltima colocação da transparência pública, lamentavelmente. E isso só é ruim, isso só favorece realmente aqueles que querem colocar o que é do público no ralo. A tréplica de Sônia Meire. Candidato, o senhor não pode falar de transparência. Não é uma questão só de transparência. Quando o senhor foi secretário de saúde, em governo anterior, o senhor, inclusive, sofreu ação civil pública na pasta da saúde. Por quê? Com a intervenção do Departamento Nacional do SUS. Porque os processos licitatórios tinham desvios. Falta de controle de planejamento e gerenciamento dos medicamentos e material hospitalar, com prejuízo do erário público e atentado contra os princípios da administração pública e a vida da população. Então, é muito simples e muito fácil querer dizer à população que o senhor vai fazer um governo de transparência. Ora, candidato, isso aqui, a população não é idiota, a população não é boba, a população acompanha a vida política do Estado e ela não está mais disposta a se submeter a isto. E é por isso que a nossa candidatura se reafirma cada dia, porque ela se forja e se faz exatamente na luta, na denúncia e com propostas que vêm do seio e do conjunto da classe trabalhadora do Estado de Sergipe. Tempo esgotado, candidata, para a tréplica. Bem, seguindo a regra do debate, agora o candidato Jackson Barreto faz uma pergunta de 30 segundos para a candidata Sônia Meire, do PSOL. Professora Sônia Meire, estamos todos vendo a crise hídrica que está atingindo a região sudeste do país. Grandes cidades estão sem condições de manter o abastecimento de água da sua população. Como a senhora pretende planejar o uso dos recursos hídricos do nosso Estado? Essa pergunta é muito importante, porque nós que sempre denunciamos a própria transposição do Rio São Francisco e a construção, inclusive de hidrelétricas, que vem desviando o rio e comprometendo, inclusive, a vazão dos rios, não só em Sergipe, mas em outros estados, não pode continuar. Nós somos contrários a toda essa política que privatiza, inclusive, os usos da água. E o uso da água não é feito só pelas hidrelétricas, a privatização. Ela é feita também pelas empresas mineradoras que acabam com o lençol freático do próprio Estado. Então, nós precisamos combater, precisamos recuperar os rios e as matas ciliares também dos rios, para que nós possamos ter uma distribuição igual, porque nós vivemos em Sergipe com boa parte da população que não tem acesso à água potável. Inclusive populações ribeirinhas que vivem à beira dos rios. Mas, historicamente, os governos colocaram os canos de água, cobra a conta dos trabalhadores, mas ele não tem a distribuição de água no estado de Sergipe como deveria ter. Portanto, nós não admitimos políticas dessa natureza. E a primeira forma da gente combater é recuperar os rios, ter toda uma política de recuperação e ter uma política, inclusive, de exploração hoje dos minérios que compromete os recursos hídricos do Estado. E ter uma política de distribuição para que toda a população tenha acesso à água potável, uma água de qualidade, porque não é possível ter saúde nesse Estado, os trabalhadores e trabalhadoras ter saúde nesse Estado sem acesso à água potável, sem saneamento básico. Então, os recursos hídricos fazem parte disto, como também faz parte de investimentos que não comprometam cada vez mais a própria condição que hoje os nossos rios se encontram no estado de Sergipe. Então, nós temos política ambiental que ela é complexa e ela é sistêmica. Política para as águas, política para o ar, para a não privatização do ar, como existe hoje, por concessão do Estado e com investimento do Estado. Tempo esgotado. A réplica de 1 minuto do candidato Jackson Barreto. Olha, professora, do ponto de vista da colocação que a senhora fez, do saneamento básico, Aracaju, até o final deste governo, será a capital do Nordeste com 100% de esgotamento sanitário. E do ponto de vista do uso da água, nós continuamos a política do governador Marcelo Deda com as adutoras que foram construídas e, neste exato momento, estamos investindo 140 milhões de reais ampliando o abastecimento de água, com a adutora que vem de Nossa Senhora da Glória, atendendo Aleixo, Aparecida, Ribeirópolis, Monte Alegre,
de Monte Alegre, uma moita bonita, vamos até o Capunga, Dores, outra adutora em Umbaúba, para atender Umbaúba, Itabaianinha, Tomado Giru, e estamos com outra adutora para levar água para o município de Aquidabã, lá nascer na região da Mata, no município de Itabi. Nós estamos fazendo um investimento e sem levar em conta aquela grande obra que... Tempo esgotado, candidato. Vamos à tréplica da candidata Sônia Meire, do PSOL. As adutoras não resolvem o problema, porque os rios, o Rio São Francisco, por exemplo, e os rios que nós temos em Sergipe, eles estão hoje com barrancos de areias, inclusive, dentro do próprio rio, no seio do rio, nós estamos acompanhando e vendo verdadeiras fazendas hoje que estão cercadas e criando gado. Como nós poderemos manter as adutoras, investir nas adutoras, se nós não temos investimentos para, inclusive, mantermos os rios no seu leito, que poderia, inclusive, ter condições das pessoas terem acesso a essa água? Nós temos um problema muito grave e não pode ser resolvido pelas adutoras. Portanto, a resposta que o candidato dá para nós, ela é insuficiente para resolver o problema da distribuição, da vazão de água e da distribuição de água. Nós temos que ter políticas sérias que combatem exatamente o que nós estamos vivendo hoje com a perda da própria vazão dos rios, dos afluentes. Tempo esgotado. A assessoria do candidato Eduardo Amorim solicitou direito de resposta a uma colocação feita pela candidata Sônia Meire, do PSOL. A nossa assessoria jurídica, conforme a regra do debate, que tem à frente o doutor Mário Vasconcelos, está analisando o pedido. Depois do intervalo, a gente dá um posicionamento a respeito desse pedido aí feito pela assessoria do candidato Eduardo Amorim. Com isso, minha gente, nós encerramos o segundo bloco. Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já já, tá certo? Não saia daí, não desligue a TV nem o rádio, porque o debate da Mais TVC é um debate histórico, é um debate importantíssimo para a democracia. Eu volto em instantes com o debate da Mais TVC.